Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero estar trazendo mais uma palavra do Senhor, amém? Que o Senhor tem falado, tocado, para falar com os irmãos, amém? Se encontra em Salmos 25, 5, amém? Salmos, capítulo 25, versículo 5. Vou estar lendo. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Amém, irmãos? Irmãos, o que fala através desse salmo? Que, irmãos, a gente tem que estar sempre no centro da vontade de Deus. Todas as coisas que nós formos fazer, né, as decisões que a gente tem que tomar, todas, para quem está em Cristo, tem que consultar ao Senhor, irmãos. Pedir direção, pedir para o Senhor te guiar, né? Porque na Bíblia já fala, os seus planos, se você apresentar ao Senhor, eles vão ser bem-sucedidos. E se o Senhor aprovar também. Porque, irmãos, Josué, Josué é um exemplo, prova viva disso. Ele foi, derrubou as muralhas de Jericó, era difícil, para eles era impossível, mas o Deus que estava com ele, nada para Deus é impossível, irmãos. E o Deus do impossível que estava com ele fez acontecer, irmãos. As muralhas caíram, eles foi e venceu a batalha. Ali era o centro da vontade do Senhor, né? Ele estava ali consultando o Senhor. Mas depois, quando ele foi para Ai, Ai era uma cidade muito fraca de exército, não tinha muito armamento, investimento. Então, era uma cidade assim bem fraca, assim, vamos dizer assim, de segurança. E os dois espiões, quando eles voltaram e falaram para Josué que o lugar era assim, Josué mandou um pilotão e nem ele foi nessa batalha, irmãos. Ele falou: já que a cidade é tão assim fraquejada, não tem tanto recurso assim para lutar, então eu também não vou. Eu vou mandar um grupo, eu vou mandar um pilotão lá e dominar a cidade, né? Botar a cidade no chão. Só que aí, irmãos, ele esqueceu o principal. O principal que fez, que estava com ele, que era grande, que era o Senhor, né? Ele ali naquele momento que os guerreiros partiu, o sacerdote perguntou para ele: "Você consultou a Deus?" Ele falou que não, mas que era certeza que Deus estava com ele e que Deus já tinha dado a vitória. Mas irmãos, por trás disso tinha o pecado de Acã, né? Quando Josué fala para ele, Deus deu uma ordem lá quando eles foram invadir Jericó para não roubar as riquezas de lá, que era para deixar tudo lá. E Acã ficou impressionado com as riquezas que tinha, né? E ele quis aquilo para ele, irmãos. E, irmãos, quais são muitas das vezes que o Senhor fala, né, conosco, que isso não vai dar certo, a gente insiste, irmão, por causa do dinheiro, né? O ser humano tem um negócio assim, irmão, obsessão, né, pelo dinheiro. Não, o dinheiro vai me trazer conforto, o dinheiro vai me trazer isso, aquilo. Não, sim, o dinheiro faz parte do mundo, você tem que ter ele, sim. Mas, irmãos, dinheiro não é tudo, irmãos. Se você cai numa doença que talvez possa não ter cura, você vai correr para quem, irmãos? O dinheiro não pode salvar. É Deus, irmãos. Muitos famosos aí que têm dinheiro que não conseguiram se salvar assim de doenças e foi. E assim, gente humilde que serve ao Senhor que é salvo, irmãos. Deus pega e restaura a saúde dela e salva ela. Então é assim, irmãos, né? E voltando agora para a história. Então, irmãos, tinha aquela mancha ali, né? Ali a aliança do Senhor foi quebrada, porque o Senhor falou algo com Josué, Josué passou pro povo e Acã fez o contrário. Então ali a aliança o Senhor já não estava mais com eles. Aí foi, eles perderam a guerra, voltaram, Josué ficou frustrado com aquilo, né? Josué ficou frustrado e falou: Senhor, por que isso? Por que o Senhor deixou a gente atravessar o Jordão para nos entregar na mão dos inimigos? E quais são, irmãos? Muitas das vezes que a gente toma decisões, né? A gente vai lá, não, isso aqui vai dar certo e Deus está comigo. Pá, a gente nem consulta a Deus e a gente já está tomando a decisão, né? Principalmente em igrejas. Aí, irmãos, não dá certo,
o povo começa a ficar meio assim, você também. Aí na sua vida pessoal mesmo, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, irmãos, o preço é muito alto, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor não aceita, irmãos. Ele já pagou um preço tão alto, tão caro, Senhor, tão alto, tão caro, irmãos, pela nossa vida, e a gente não tem o mínimo de ir lá e obedecer à vontade dele. A gente muitas vezes quer fazer pelas nossas mãos. Fala, não, o Senhor está comigo, eu vou fazer. Não é assim, irmãos. Você paga um preço muito caro, irmãos. Aí depois a gente fica que nem Josué muitas das vezes, falando, Senhor, por que isso? Ah, mas por que minha casa tá assim, tá bagunçada? Ah, mas por que o meu filho é assim, meu marido, minha esposa? Irmãos, o segredo, já falo, é obediência. É uma frase que é muito falada, a obediência gera bênção. Por quê? Se você obedecer o que Deus está falando, não tenha sombra de dúvidas que vai gerar bênção em suas vidas, tanto espiritual como profissional, não importa, irmãos. Porque, irmãos, quando Deus te passa uma orientação, ele já sabe do futuro, ele já sabe de tudo, irmãos. Então, não existe a possibilidade de ele te passar algo que não vai dar certo. Não existe, não existe, não existe. Ninguém explica. Se Deus falou que aquilo ali é bom para você, vai, porque o Senhor é tudo, irmãos. Deus criou os céus e a terra, então ele sabe do que é melhor pra gente, irmãos. E Josué falou, né? E Deus falou, né, que ele tinha quebrado a aliança por pecado de um homem e tal. Aí Deus foi e falou. Aí Josué foi lá, né? Intimou o Acã não quis se redimir, né, tal. Aí, como sabe, eles morreram, ele e os filhos dele. E ali foi limpado, irmãos, aquele pecado que tinha. E Deus voltou, a aliança se formou de novo. Então é assim, irmãos, muitas das vezes, irmãos, quando muitas coisas na nossa vida não tá dando certo, a gente tá no centro da vontade de Deus, irmãos, a gente tem que perguntar, Senhor, por que que não tá dando certo? Né? Que pode ser alguma coisa, como foi Josué também, a desobediência dele. E Deus te mostra, irmãos. Irmãos, você tem que ser humilde para pedir perdão ao Senhor e, como se fala, fechar aquela brecha, irmãos, porque quando nós estamos na linha de frente de algum ministério, é pior ainda, irmão. Se a gente abre uma brecha pro diabo, o diabo ele vai entrar e vai fazer a arruaça, vai fazer tudo que ele pode fazer, irmãos. Então é assim, irmãos, a gente tem que ser humilde e se redimir perante ao Senhor. Pedir perdão para aquela brecha ser tampada e a sua vida seguir, né? Para as coisas começar a dar certo para você. Existe uma grande diferença entre portas que Deus fecha para abrir outras grandes lá na frente e a desobediência, né? A gente fica tentando uma coisa ali, uma coisa aqui, aí não consulta Deus, dá errado, a gente se frustra, irmãos. Mas por quê? Porque a gente está consultando a Deus. Então é isso, irmão. Josué é uma prova viva. E trazendo um pouco para nossa realidade também, muitas das vezes a gente é assim, né? A gente a gente não obedece, a gente faz o nosso jeito e acaba quebrando a cara, irmãos, ficando frustrado. Então é isso que o Senhor fala, tudo que você for fazer, peça direção. Sabe, Senhor, isso aqui é bom, Senhor, me mostra, o Senhor vai te mostrar, irmãos. Vai. E se você seguir de acordo com o que Deus falou, irmãos, você vai ser bem sucedido e você não vai ser infeliz, irmãos. Amém? Então fiquem com essa palavra cravada na tábua do seu coração e fiquem com Deus.